nação tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas. O treinador do Bahia acabou de ser apresentado, Renato Paiva. A entrevista coletiva de apresentação terminou agora. E eu já vou trazer aqui para vocês alguns recortes que eu achei bem interessantes para a gente falar um pouquinho aqui no vídeo. Se você gostou desse treinador, se você está empolgado igual a mim, já chega dando like já no canal, já chega se inscrevendo se você não for inscrito. E também eu quero que você assista esse vídeo até o final e deixe seus comentários sobre as primeiras impressões do treinador Renato Paiva. O cara fala muito bem, conhece a história do clube, importantíssimo isso, demonstrou total respeito à história do Bahia. O cara falou sobre Evaristo de Macedo. O cara falou sobre Evaristo de Macedo. Eu fiquei muito empolgado, a postura dele como treinador, a forma de falar sobre divisão de base também. Jogadores da divisão de base terão mais oportunidades com o Renato Paiva. Óbvio, tem que mostrar qualidade, mas ele já falou sobre isso. Tudo isso a gente vai falar no vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Você é Bahia? Se você é Bahia, está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar sabendo de assuntos relevantes do nosso Tricolor. E como eu já pedi, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal, assista o vídeo e compartilha também com geral. Bom, galera, vamos logo falar sobre Renato Paiva, porque eu estou empolgadaço, estou empolgado mesmo com esse novo treinador. O cara é português, e eu já vou falar para você logo uma coisa, viu? Vocês precisam começar a se acostumar com os novos termos, tipo guarda-metas, tipo coisa de português, que a gente vai falando, a gente vai começar a falar ao passar do tempo, e vocês vão começar a mudar agora o baianês para portunhês. Será portunhês também, tá bom? Mas antes, bora ouvir o que Cadu Santoro falou, porque Cadu também foi importante nesse sistema, o nosso novo diretor de futebol, e Cadu deixou suas primeiras impressões sobre o time que ele quer, e ele fala muito sobre time ofensivo e agressivo. Assista aí o que Cadu falou. A minha chegada aqui no clube para ajudar nessa implementação em algumas decisões estratégicas, dentre elas a escolha do professor Renato Paiva. Nós entendemos e fizemos um processo em conjunto entre Bahia e City Football Group, analisando muitas opções de treinadores no mercado, onde a gente gostaria, primeiro, de respeitar a história e a cultura do Bahia, mas também de passar por um processo de implementação de como o City Football Group entende que tem como característica a maneira de jogar, a maneira atraente de jogar, a maneira ofensiva, agressiva, que tem uma fase importante no processo de escolha e desenvolvimento de jogadores, mas também no processo de competição, de performance. E como o Guilherme disse, a história do Renato diz isso. Acho que foram 18 anos trabalhando num clube que, por si só, conta um pouquinho dos muitos atletas que foram formados. Nós tivemos alguns atletas no City Football Group que passaram por algumas categorias com o professor Renato, mas também os últimos 2 anos, onde ele disputou competições importantes, onde ele alcançou conquistas importantes. A gente entendeu que essas 2 fases do processo, elas são importantes. Então, primeiro agradecer ao professor Renato, à comissão técnica, por aceitar o nosso convite e que a gente possa fazer juntos uma boa temporada, implementar alguns processos que vão ser importantes desde as escolhas dos atletas até a implementação no campo, tudo isso. Então, mais uma vez, obrigado, Guilherme, pelas palavras, obrigado, Renato. É isso aí, galera, é isso aí. Bom, essas foram as primeiras palavras de Cadu Santoro como diretor de futebol do Bahia, e a gente percebe que ele, assim, a minha impressão, ele não gosta muito de dar entrevista, né? Pelo que eu percebi, parece que Cadu ele não gosta muito de dar entrevista, ele fica um pouco tímido, mas o cara falou bem e ele falou algo que eu achei importantíssimo: time ofensivo e time agressivo, a forma que o Grupo City gosta que as suas equipes joguem, e eu acho isso fundamental. Se conseguir, e com fé em Deus vai conseguir implementar esse estilo de jogo aqui no Bahia, será lindo demais. Bom, galera, outra coisa agora, bora falar sobre a primeira fala de Renato, do novo treinador do Bahia, Renato Paiva, e eu achei assim muito interessante, muito da hora assim, ele ter citado logo de cara
Evaristo de Macedo. Eu vou colocar aqui a parte, ele respondeu a pergunta, e aí ele fala logo de Evaristo de Macedo, e assim, eu achei que foi total, é muito respeito o treinador chegar e já conhecer e procurar entender a história do clube. Então eu vou colocar para vocês aqui a parte que ele fala sobre Evaristo de Macedo, e eu quero que vocês ouçam com atenção, porque eu gostei muito. Fala aí, Renato Paiva, sobre a nova história que você está construindo aqui no Bahia. Boa tarde a todos. Antes de responder à sua pergunta, gostava de fazer duas menções que eu acho que são muito importantes. A primeira para uma lenda deste clube e uma lenda do futebol brasileiro, o meu colega, o Sr. Evaristo Macedo, que hoje fez uma publicação a dar-nos as boas-vindas, e nada mais nos pode deixar orgulhosos que uma pessoa que deixou uma marca profunda, histórica neste clube, no futebol brasileiro como jogador também, onde jogou Real Madrid, Barcelona, e nós, enquanto equipa técnica, orgulha-nos bastante que essa lenda nos dê as boas-vindas numa publicação que fez hoje de manhã, e dar-lhe o meu profundo agradecimento e esperar estar à sua altura e à altura do trabalho que fez. Segunda menção para estes senhores que aqui estão, Ricardo Dionísio, treinador adjunto e também preparador físico, o Nuno Presumo, treinador adjunto, Rui Tavares, treinador de goleiro, o David Pereira na videoanálise e o António Bores na área da preparação física. Se estou aqui hoje é graças ao trabalho deles também, à ajuda e ao contributo deles fundamental em todos os momentos que nós tivemos. Começámos esta viagem juntos, uns foram entrando a meio do caminho, mas obviamente no futebol ninguém ganha sozinho e ninguém trabalha sozinho, portanto eu acho que é super importante a menção a estes senhores que são mais que uma equipa técnica, são uma família. E depois terminar agradecendo o convite. Acho que nada pode orgulhar mais um treinador de futebol que chegar ao Brasil, entrar pela porta do primeiro campeão brasileiro da história do futebol neste país. Mandou bem demais, e, portanto, meu amigo. Muito orgulhosos pela escolha, quer do Bahia, presidente Guilherme, quer do Grupo City, na pessoa do Carlos, do Cadu, e portanto, dizer que estamos bastante orgulhosos, bastante motivados para fazer um trabalho ao nível da história e dos pergaminhos deste clube, e deixar, obviamente, a nossa marca, que isso será sempre o mais importante, a nossa marca a nível de individual, e falo dos jogadores, nossa marca a nível coletivo, que tenhamos um jogo que atrai aos nossos adeptos, que já são e serão sempre o maior tesouro deste clube, para além dos 2 títulos nacionais, são o maior tesouro deste clube, que criam ambientes fantásticos, e eu acho que uma equipa de futebol sem a torcida, sem a paixão, os adeptos serão sempre o coração do clube, são os que choram, são os que riem, são os que festejam, são os que sofrem, e portanto para eles também a promessa de que vamos trabalhar e vamos dar tudo. Em relação à sua pergunta, um bocadinho isto tudo, Bom, galera, entrar num campeonato e num país que é um país... Essa parte aí, eu acho que foi muito legal também essa participação dele. Você percebe que o profissional procurou conhecer da história do Bahia, né? Falou sobre Evaristo de Macedo, falou sobre o primeiro título do Bahia, falou sobre estar entrando no futebol brasileiro com um time que foi o primeiro campeão do Bahia, e outra coisa que ele falou também que eu achei muito interessante é sobre os adeptos, né? No caso, torcedores. Se tiver um jogo coletivo bonito, teremos com certeza os nossos adeptos aqui prestigiando mais ainda. Bom, galera, e para finalizar esse vídeo daqui a pouco vai ter outro vídeo no canal, eu vou trazer aqui uma fala, foi uma pergunta até do nosso João Bahia que fez essa pergunta sobre divisão de base. Ele perguntou sobre divisão de base, sobre a utilização de jogadores na divisão de base. E Renato Paiva falou sim sobre a utilização de jogadores da divisão de base. Ouça o que foi que ele falou, eu achei a pergunta muito cirúrgica de João Bahia. Fala aí, Renato Paiva, você vai utilizar os jogadores da divisão de base? Possível que sim. É algo que ainda estamos a conversar, eu
e o Cadu e a estrutura, mas obviamente que é possível que sim. Não tem sentido absolutamente nenhum ter infraestruturas desta qualidade, ter um trabalho importante na base, se depois nós não aproveitarmos esses jogadores e esses ativos do clube. Isto não pode ser só comprar. Eu falo de uma realidade da qual sou bastante conhecedor e experiente, não só no Benfica, como também no Independiente del Valle, onde as camadas jovens, o futebol de base era absolutamente fantástico a nível de estruturação e de qualidade de jogadores, no qual nós subimos, perdi a conta e vendemos alguns 8 jogadores vindos da base do Independiente del Valle. Portanto, é isso que foi para isso também que nós viemos, vamos prestar muita atenção e vamos encontrar um equilíbrio, porque também não é só com o menino que ganha jogos e ganha campeonatos e ganha competições difíceis, é num equilíbrio que nós queremos entre jovens, entre jogadores de meia idade com experiência e jogadores um bocadinho mais experientes e de uma idade um bocadinho mais avançada. Esta mescla nós acreditamos muito que é fundamental para termos sucesso e, portanto, é a partir daqui que nós vamos trabalhar. Boa tarde, professor. Boa, galera. Boa sorte no trabalho. Finaliza esse vídeo. Essa é a parte que eu queria colocar para vocês assistirem, onde ele fala muito bem vai utilizar, sim, jogadores da divisão de base, e ele falou algo muito importante e interessante. Não é só com jogadores novos que você ganha um campeonato, é preciso ter um equilíbrio entre jogadores novos com qualidade e jogadores também mais experientes. Bom, eu quero que vocês deixem a impressão de vocês sobre as primeiras palavras do nosso treinador. O que é que você espera do Bahia para esse 2023? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários e eu volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso tricolor. Valeu, galera. Fui. Bora, Bahia. Eu tô empolgadão, não vou mentir.